Seja um cubo de aresta A, como ilustra a figura abaixo, então a gente tem um cubo, determina a distância do ponto A até a diagonal DF, né? Então eu quero a distância desse ponto até essa diagonal, em função da aresta A do cubo, né? Então como é que a gente vai calcular isso? Bom, para isso eu vou só lembrar para vocês uma coisinha aqui. Diagonal do cubo, tá? Em função da aresta vai ser A raiz de 3, tá? Eu posso demonstrar isso aqui por 2 Pitágoras, tá? Se fosse demonstrar. E a diagonal da face do cubo vai ser a diagonal de um quadrado, né, que é a raiz de 2, tá? Também por Pitágoras a gente pode ver que isso aqui é verdade, tá? Então, olha só, eu quero a distância desse ponto até essa reta aqui, né, até esse segmento de reta, tá? Falei em distância de ponto e reta, eu tenho que ter um ângulo 90 graus, né, que a menor distância possível vai resultar no 90 graus aqui, tá? Então, é essa distância que a gente quer. Mas como a gente vai obter essa distância? Olha só, eu vou colocar o valor aqui da diagonal que a gente tem. Essa diagonal é A raiz de 3. Tem um segredo dessa questão, que é o quê? A gente vê um plano aqui, tá? Esse plano é esse plano aqui que eu vou pegar, ó. Eu vou traçar a diagonal da face aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um plano aqui, ó, que vira um triângulo, que é esse DAF. Aqui virou um triângulo, né? Tá? Então a gente precisa desse plano aqui, tá? Desse triângulo, tá? E aqui a gente tem a diagonal da face, né? A diagonal da face vale quanto? A diagonal da face, a gente sabe que vale A raiz de 2, né? Então eu vou pegar esse plano aqui e vou colocar ele aqui, tá? Então a gente está pegando esse problema que era da geometria espacial lá e levando para a plana. Esse é o segredo, tá? Então a gente tem... Aqui eu peguei como base, ó, aqui é a aresta do cubo, perdão. E aqui, que tem um ângulo 90 graus, né? Aqui eu teria um ângulo 90 graus, tá? Olhando para esse triângulo, tá? Aqui eu teria a diagonal da face, que vale quanto? Que vale A raiz de 2. E aqui eu tenho a nossa diagonal do cubo, que vale A raiz de 3. E eu quero saber a distância, né? Essa distância D aqui, que eu vou puxar aqui a distância, tá? Repara uma coisa, olha o que eu vou fazer para... Eu posso usar relações métricas aqui, eu vou usar relações métricas, tá? Mas olha o que eu vou fazer. Eu vou ver a área desse triângulo de duas formas para descobrir esse D, tá? Eu posso ver a área desse triângulo como a base sendo A e a altura sendo A raiz de 2. Lembrar que a área do triângulo é base vezes a altura sobre 2 para qualquer triângulo, né? Então, base que é A vezes a altura que é A raiz de 2, sobre 2 eu tenho a área. Então, eu vou colocar aqui, ó, A vezes, agora vai de verde, A raiz de 2, sobre 2 eu tenho a área. Mas eu também tenho a área olhando esse cara como base, tá? Aí eu tenho esse como base e o D como altura aqui, tá? Então eu posso ter A raiz de 3 vezes o D, sobre 2 eu também tenho a nossa área. Como é o mesmo triângulo, a área tem que ser igual, né? Tem uma relação que é direta, já tem simplificado esse 2 aqui, tá? Então, vamos simplificar ele aqui, como a gente não usou a relação diretamente, né? E agora aqui eu posso simplificar esses A com esse A aqui, né? E eu vou ficar com A raiz de 2 é igual a raiz de 3D. Opa. Agora eu vou dividir tudo por raiz de 3, né? Então vai ficar A raiz de 2 sobre raiz de 3 é igual ao D. Aí tu não vai achar alternativa, né? Mas tá certo, já só que eu preciso racionalizar para achar uma alternativa. Então a gente vai racionalizar isso aqui, tá? Então vai ser igual a raiz de 2 sobre raiz de 3. Para racionalizar esse cara, a gente precisa dar uma olhada no quem que a gente precisa multiplicar, né? A gente precisa multiplicar por raiz de 3 sobre raiz de 3 nesse caso, tá? Então aqui a gente vai ter o quê? Raiz de 2 vezes raiz de 3, a gente tem o mesmo índice, né? Que é 2. Eu posso colocar numa raiz só e multiplicar, como não tem multiplicação, vai dar raiz de 6. Vai dar 2 vezes 3 que dá 6, né? Raiz de 6. E aqui raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, né? E aqui tem um A ainda, né? Vai dar 3. Então é A raiz de 6 sobre 3. Letra C.